Você vai ver no Sergipe Justiça de hoje. Projeto Pare, Concilie e Siga recebe prêmio Cultura de Paz. O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Obras do TJSE. A última edição do ciclo de palestras virtuais em homenagem à mulher. E vai ver também as exigências legais para quem deseja adotar crianças e adolescentes de forma solo. E a tese da legítima defesa da honra que foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Não saia daí, porque o Sergipe Justiça está só começando. Um projeto do Tribunal de Justiça de Sergipe, iniciado em 2016, conquistou o segundo lugar no Prêmio Cultura da Paz 2020. O Pare, Concilie e Siga foi reconhecido pela OAB do Rio de Janeiro como um dos melhores na categoria Inovação em Solução Consensual de Conflitos. O prêmio foi criado pela Ordem dos Advogados Carioca, com o propósito de identificar, divulgar e valorizar as práticas que buscam a solução de conflitos de maneira consensual. Por conta da pandemia do coronavírus, a premiação aconteceu virtualmente. Na categoria Inovação em Solução Consensual de Conflitos, em primeiro lugar ficou para círculos restaurativos com homens em situação de violência doméstica. Os autores são Renata Travassos Medina de Macedo, Leandro Uchoas Ribeiro, e tem como objetivo os casos de homens envolvidos em violência doméstica. Em segundo lugar, da categoria Inovação em Solução Consensual de Conflitos, ficou o Pare, Concilie e Siga, com a autoria da Maria Luísa Foz Mendonça. Teve como objetivo utilizar a conciliação como método adequado de resolução de conflitos e facilitar acordos entre as partes envolvidas no momento do sinistro, dando maior celeridade e satisfação na resolução da lide. Reduzir a demanda de processos judiciais decorrente de acidente de trânsito em pequena monta e utilizar o aplicativo móvel para possibilitar o envio dos acordos à homologação do juiz. A juíza que idealizou o projeto, responsável pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Aracaju, acompanhou de casa a premiação. Ela aproveitou a oportunidade para explicar como o projeto funciona. O projeto Pare, Concilie e Siga surgiu da necessidade de conferir maior celeridade no atendimento das demandas de trânsito. Ele tem um funcionamento bastante simples. Os agentes de trânsito estão todos capacitados em técnicas de conciliação e mediação. Assim, diante de um acidente, eles se deslocam até o local e, utilizando-se das técnicas, eles propõem uma solução daquele conflito. Obtendo êxito, imediatamente eles registram esse acordo, tiram fotos dos documentos das partes e, naquele mesmo instante, o acordo é enviado para o judiciário para homologação. Então, um projeto que desburocratizou bastante o judiciário. O Pare, Concilie e Siga já foi premiado outras vezes, em 2 ocasiões pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, ganhou o selo de desburocratização do CNJ, na categoria Boa Prática. Em 2017, conquistou o prêmio Conciliar é Legal, na categoria Tribunal Estadual. O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade não ser possível a absolvição de réus em julgamentos de feminicídio pelo Tribunal do Júri, quando o argumento apresentado pela defesa seja a legítima defesa da honra. O Sergipe Justiça explica o que é essa tese, por que era frequentemente utilizada e o que muda com a decisão do STF. A legítima defesa está prevista no Código Penal brasileiro, que especifica: entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injustiça, agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Porém, a legítima defesa da honra, que não tem previsão legal, é uma tese utilizada por advogados para alegar que uma pessoa matou outra para proteger a sua honra. O argumento tem por base uma lei do século passado e que não cabe mais nos dias atuais, onde se busca a igualdade de direitos, como relembra a presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher da OAB, Adélia Moreira Pessoa. Entendo que o Código Penal e a Constituição não dão guarida à legítima defesa da honra
como utilizada na defesa de feminicidas. Foi uma construção cultural permeada pelo machismo, oriundo dos tempos coloniais, quando o direito daquela época permitia ao homem disciplinar mulher, filhos e escravos, ou licitamente matar sua mulher que fosse encontrada em adultério, ou que soubesse por fonte fidedigna daquele adultério. E assim também poderia matar o adúltero, salvo se o marido fosse peão e o adúltero fidalgo. Isso se encontra nas ordenações filipinas que vigoraram no Brasil por mais de 200 anos, desde 1603. A legítima defesa da honra não pode prosperar nos tempos atuais. Não encontra qualquer amparo ou ressonância no ordenamento jurídico brasileiro de hoje, como bem registrado pelo ministro Toffoli. Não se pode confundir legítima defesa da honra com legítima defesa, cujos requisitos estão lá no artigo 25 do Código Penal. A defesa em questão deve ser da vida e não chamada da honra. Durante muito tempo, essa tese serviu para absolver réus acusados de feminicídio, como o emblemático caso da socialite mineira Ângela Diniz, que foi morta a tiros por seu marido, o empresário Raul Doca Fernandes do Amaral, no balneário de Búzios, no Rio de Janeiro, em 1976. Lembramos a grande luta das mulheres no final da década de 70, início dos anos 80, quando do julgamento de Doca Street, que assassinara sua companheira, Ângela Diniz, pois ela era uma mulher independente, que não tolerava nenhum tipo de submissão, e Doca era extremamente possessivo. E a tese levantada pela defesa no primeiro júri foi exatamente a legítima defesa da honra com excesso culposo. E Ângela foi aprontada como a grande vilã da história. E o réu um herói defendendo a sua honra. Até Carlos Drummond de Andrade se manifestou escrevendo a famosa reflexão: aquela moça continua sendo assassinada todos os dias e de diferentes maneiras. Doca foi condenada apenas pelo excesso culposo, a pena de reclusão de 2 anos, com direito à suspensão condicional, não sendo recolhida à prisão. Isso foi praticamente uma absolvição. E observe que a defesa recorreu dessa decisão. A presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, Adélia Moreira Pessoa, também explica o que muda com essa decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Legítima defesa da honra é meramente uma prática argumentativa, retórica, ainda utilizada pelas defesas de acusados de feminicídio ou de agressões contra a mulher, para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. E isso contribui imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil. E segundo o ministro Toffoli, este argumento é odioso, desumano e cruel. Além disso, é preciso lembrar que o Código Penal, no artigo 28, estabelece que emoção ou paixão não exclui a imputabilidade penal. E se o agente, portanto, a sua ação foi movida por ciúme ou outras paixões e emoções, ele precisa responder sim, responder como feminicida, como crime doloso qualificado pelo feminicídio. Mas entendemos que precisamos, através da educação, desde os primeiros anos de uma criança até o ensino superior, até as escolas da advocacia, do MP, do judiciário e também da mídia, contribuir para a mudança de padrões culturais machistas que ainda permeiam nossa sociedade e são usados para legitimar e naturalizar a violência e a discriminação contra a mulher. No próximo bloco, o encerramento do ciclo de palestras virtuais realizado pelo TJSE em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A gente volta em instantes.